Fala aí pessoal, programando com Covery. Eu sou o Covery e esse é o canal que explica. Nós vamos dar sequência ao nosso curso, o material está aqui já posicionado. Nós vamos, conforme agora, mexer muito mais, né? Agora, daqui para frente, a parte de teoria ali, ela fica mais de canto. Nós vamos mexer agora, trouxe aqui para vocês o material, ó. Nós vamos seguir agora para o capítulo 5, né? O vídeo anterior foi da correção dos exercícios. No capítulo 5, então, nós vamos ver várias coisas. Muito provavelmente não vai dar num vídeo só. Então, vamos seguindo lá, ó. Nós vamos ver os comandos básicos de SQL, porque até agora a gente está na parte chata e que... parar pra pensar nem faz sentido, né? Só criar banco e tabelas, e aí? O que eu faço com isso? Para fixar como é que se cria, como é que usa IDE, a gente fez dessa forma, né? É assim que funciona. Então agora nós vamos trabalhar com dados, para colocar dados dentro dessas tabelas, fazer as consultas, né? Bem legal, agora vai fazer um pouco mais de sentido aí, tá? Então vamos começar lá. O capítulo 5 inicia na página 51. Vamos lá para a página 51. Ali. Muito bem. Nós tínhamos feito a correção dos exercícios, né? Vou aumentar um pouco aqui, ó. Então, ainda nos fundamentos da SQL, né? Até porque a gente nem mexeu com dados ainda. A primeira coisa que a gente vai aprender aqui é inserir dados, porque sem dados a gente não consegue consultar o que tem dentro de uma tabela, ela vai estar vazia, né? Então não dá para ver nada. Então a primeira parte ali nós vamos realizar os inserts, que a gente chama, né? O insert, que é inserir dados na tabela. Então o comando insert é adicionado para adicionar novos registros em uma tabela. Ele pode ser usado de forma básica, né? Especificando todas as colunas, ou inserindo apenas algumas. Por quê? Eu posso, numa tabela que tenha nome, idade e e-mail, informar só nome e e-mail, e a idade ficar sem preencher. Eu posso preencher quais colunas eu quero. Eu posso dizer quais colunas eu quero pôr dados, ou todas ou algumas. Então, uma sintaxe básica, da maneira raiz, né, na unha, é esse comando aqui, insert into. Você diz qual que é o nome da tabela que você quer inserir determinados dados. Entre parênteses, você diz quais as colunas que vão ser alimentadas, né? E em seguida, nos values, os valores que vão entrar naquelas colunas. Então, se aqui é nome, você tem que colocar o valor relacionado ao nome aqui, né? E se aqui é a idade, o segundo valor tem que ser a idade aqui. Respectivamente, tem que ser na mesma ordem, tá? Você não vai colocar 20 no valor nome, na coluna nome, e a idade do cara ser Covery, né? Vai travar, vai dar erro. Por causa dos tipos de dados, né? Então, primeira coisa, pra gente ver funcionando. Nós vamos criar um banco de dados chamado loja, tá? Então eu vou lá, eu vou deixar esse biblioteca aqui, não tem problema, tá? Consome bem pouquinho a memória, os bancos e as tabelas, e mesmo que enche bastante de dados, nós aqui, como estudo, vai ocupar pouquíssima memória. Então eu vou chamar ele de loja. Acompanha aí, tá? Criei ali o banco de dados loja e vou selecionar ele, tá? Loja. Já selecionei. Agora eu vou criar essa tabela aqui, ó. Produtos. ID, nome, preço, estoque. Vocês acompanham lá nos exercícios. Se não aprendeu bem, refaça os exercícios, ou então reveja os vídeos lá, né? Então aqui, se eu não me engano, é produtos. Vai ter o ID, nome, preço, estoque. Vamos lá. Nome,
Preco estoque. Vamos configurar as características ali, né? Auto increment. O nome é um varchar de 100. O preço é um decimal de 10,2. Decimal 10,2. E o estoque é um inteiro. Sem segredo nenhum. Nenhum deles é não nulo, etc. Vamos deixar assim. Vamos aplicar essa tabela, né? Senão ela não é criada. Muito bem. Tá ali minha tabelinha criada ali, né? Produtos. Certo. E como é que insere os dados nessa tabela aqui? De forma manual, né? Você dá esse comando, ó, e ele vai gerar lá vai inserir o registro. Vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer dessa vez na mão mesmo, para vocês verem como é que faz lá. Então, eu tenho auto preenchedor aqui. Se a versão de vocês também estiver atualizada, ele tem aqueles autocompletar, igual tem no VS Code e outras IDEs. Aqui no Workbench, às vezes ele dá uma travada. É bem fácil de resolver isso aqui. Você fecha a sua conexão aí, ó, e liga ela de novo. Eu não sei o motivo disso, mas faz bastante tempo que eu uso o Workbench e esse probleminha nunca foi resolvido. Então, ó, eu vou dar um Ctrl espaço, ó. Ele tem ali um insert para mim into a tabela produtos, né? Ele tem uma etiquetinha aqui dizendo que é um table, né? Ó, insert into produtos. Vou colocar todos os campos, né? Menos o ID, porque o ID é um auto increment, então ele preenche para mim. Vocês vão ver isso acontecendo agora. Nome, preço, estoque, né? Ó, nome, preço, estoque. São as colunas da minha tabela. Não existe essa coluna aqui, ó, nomes. Então ele daria erro. Não existe essa coluna chamada preço com C cedilha aqui. Ele vai dar erro. Então é os nomes certinhos que estão lá na minha tabela, tá? Ó, nome, preço, estoque, bem embaixo ali. Certo? E aí como que a gente segue? Os values. E aí aqui tem aquela questão de tipo de dados, né? Eu já vou explicar também. Então, posso pular a linha aqui? Pode. Contanto que você não coloque um ponto e vírgula aqui, isso indica que você ainda está dizendo qual os comandos que você quer que sejam executados de uma vez, né? Então, os values aqui, ó. É value ou values? Ele aceitou como value aqui, mas é values. Nós estamos falando de uma string, de um texto, aspas simples, tá? Ó, camiseta. Nós estamos falando de um valor decimal, 49,90. Usa-se ponto quando a gente está falando de valores decimais na programação. No MySQL é ponto para fazer a casa decimal, tá? Vírgula é somente para textos. E aqui o estoque vai ser setado em 10. Sou obrigado a pôr ponto e vírgula aqui? Não. Eu coloco ponto e vírgula se eu tiver, depois desse insert, algum outro comando aqui para fazer na sequência. Esse ponto e vírgula ele vai fazer a IDE entender que o fim desse comando inteiro é aqui, tá? Mas como eu não tenho mais nada, eu posso deixar assim mesmo. Agora, para quem fez lá aqueles exemplos usando a maneira raiz, né? Faca nos dentes, na unha, você aperta o rainho aqui, ó, que ele executa estes comandos, esse script aqui. Então, ele executa ali. Aqui no Workbench tem um negocinho que no meu está desativado, no de vocês talvez esteja ativado. Vou puxar a tela para o lado aqui, ó. Esses botões são os painéis do Workbench. Por exemplo, esse que está em azul clarinho representa esse painel aqui que está ligado. Ó. Se eu desligar ele,
Então ele esconde o painel lá, mas aquele painel é muito utilizado. Tem o painel da direita aqui, que eu particularmente nunca usei, né? Tem uma forma de usar isso aqui para automatizar coisas, eu não uso. E tem esse painel de baixo aqui, ó, que às vezes ele é importante, né? Não é sempre não. Por exemplo, eu acabei de executar esse comando de insert. Ele disse que ali ia dar o horário, né, que foi feito, inclusive que deu certo. Qual comando foi feito, ó, tal. E ele disse que uma linha foi afetada. E a duração desse comando que deu 0.031 segundos. Muito rápido. É importante ver às vezes isso aqui, ó. Então, uma linha foi afetada, ou seja, foi afetado de que forma? No nosso caso, foi inserido um valor lá dentro de uma linha, que a gente inseriu aqui a camiseta, né? Então, eu posso fechar esse painel, que é só para ver. E agora eu posso fazer o comando que é um dos mais utilizados no SQL, que é para ver o que aconteceu com esse registro, ó. Select estrela from produtos. O que esse cara faz? Tem duas formas de fazer isso. Você digitar aqui manualmente, né? Tem como fazer isso. O que é esse? O que é isso aqui? Isso aqui é a nossa tabela, que lembra bem aquelas células do Excel, né? Tem as colunas, lembra que a gente estava falando de colunas? E tem essa linha aqui que é um registro, né? Essa linha foi inserida agora através daquele comando que a gente deu lá de insert into. O ID a gente não informou, né? Então ele gerou sozinho. Ó, essa camiseta, o ID dela, o registro único dela é o ID 1. Tá, voltando aqui para o select, basicamente é o seguinte, nós vamos ter a explicação mais detalhada mais à frente. Select é um comando de consultar dados dentro de uma tabela. Então nós estamos falando com esse comando o seguinte: selecione todas as colunas de ou da tabela produtos. Então ele trouxe todos os campos, ó, ID, nome, preço e estoque. E se eu tivesse aqui 70 produtos registrados, ele ia trazer todos esses 70 produtos aqui com todas as colunas, né? Esse aqui é um select padrão, que é o que a gente chama, né, programadores ali, faz um select tal lá para ver como é que tá os registros lá. Select estrela e a tabela, pronto. Já traz tudo sem frescura nenhuma. Tem uma outra forma de fazer isso. Se vocês estiverem numa versão mais atual do Workbench, você pondo o mouse em cima da sua tabela aqui, ó, ele mostra 3 botõezinhos ali, 3 ícones. Se você vir no último e clicar nele, olha o que ele gera pra gente. Ele já faz sozinho o select, abrindo numa outra guia. Claro, ele usa aqui essa instrução para ter certeza que está chamando o select da tabela, porque vai que o cara esqueceu de selecionar a tabela, a base aqui. E põe um ponto vírgula no final, não tem problema, tá? Ou seja, é um atalho para você clicar, ó. Ele já abre uma guia, já monta o select e já executa para vocês. Então o select padrão, ou você digita ou clica aqui, ou se não tiver, botão direito. Primeira opção aí, ó, select rows. Clica, ele gera a guia, faz o mesmo comando e tá lá, tá? Essas 3 formas aí, dependendo o contexto, o momento, ou eu digito, ou eu só vou aqui e já aperto o botão e tá feito, né? Então tá, inserimos um registro de forma manual e fizemos uma primeira consulta a essa tabela. No caso, ela só tem um dado mesmo e é isso. Se tivesse mais dados, apareceriam aqui, tá? Ó, aquele painel de baixo lá,
Toda vez que você executa os comandos aqui, ele mostra que foi feito certo, que deu certinho ali o select e tal. Quantas linhas retornaram, ó, isso é bem legal. E também, isso aqui mais para frente nós vamos ver o quão importante é isso aqui, ó. Quanto tempo levou essas consultas, tá? Ó, extremamente veloz. Mas quando a gente começar a juntar as tabelas, ter mais dados, filtrar e tal, esse tempo aqui ele aumenta. Então eu já peguei situações, né, em cenário de empresa, em que uma baita de uma consulta de um relatório lá, era um relatório gigante com muitas empresas e registros e funcionários, estava levando em torno, né, com equipamento bom, em torno de 10 minutos para essa consulta retornar os dados, né? Então imagina ali, depois de vários e vários ajustes, foi conseguido ali diminuir para, se eu não me engano, para menos de 20 segundos, né? Tinha bastante situação errada ali, não errada, mas errada, né? Mal pensada, talvez assim eu possa dizer. Mas tá lá. Vamos seguir. Olha lá, o mesmo registro, né? Material de apoio é para isso. Um dos exemplos, eu não quero adicionar estoque, né? Ó, eu consigo. Só que aí eu tenho que dizer, ó, que eu vou adicionar o nome e o preço e respectivamente os valores ali, tá? Então vamos fazer esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho o Ctrl Z aqui ainda. Tem. Tá lá, insert into produtos. Nome e preço, estoque eu não vou adicionar. E os valores? Vai ser agora uma bermuda. Bermuda. Sem o preço, né? Não, o preço vai, só o estoque que não vai. Qual que é o preço daquela bermuda ali? 39. Beleza. Vamos inserir, né? Vamos dar o rainho. Vamos ver se dá algum erro. Ó, ele inseriu, uma linha foi afetada. Agora eu vou fazer um select nessa tabela para ver como é que ficou lá os dados depois de inserir, né? Tá lá, ó. Viu? Inclusive o próprio select deu certo, retornou agora 2 linhas. E tá certo, porque o estoque eu não informei, só que como eu não configurei a tabela, o estoque está nulo, né? O certo seria ser 0 aqui, mas tudo bem. Mas o que importa é o quê? Que a minha consulta tá certa. E qual foi o ID gerado desse registro? ID 2. Quando eu inserir outro produto aqui, vai gerar o ID 3 sozinho. Então, um produto não tem o ID igual ao outro, que é a chave primária aqui, né? Como se fosse um registro único, um CPF, tá? Vamos seguir lá. Se ficou alguma dúvida até aqui, vai lá, comenta aí, tá? Olha lá. Agora vamos fazer o quê? Aproveitando que nós estamos nesse cenário, né, de mostrar ali a questão nula, tem uma coisa importante para vocês saberem aqui, que nós vamos alterar a coluna do estoque lá, vamos pôr um default nela e inserir ali uma calça, né, com preço de R$100 e ver o que acontece se eu não informo o estoque dessa vez com o default 0 ali. Então agora é uma calça de 100, né? Vamos voltar lá. Ó, calça. Como isso aqui é um dado, é um registro, aí vai ser uma string, né? Pode sim, deve, né? Escrever certinho. Calça com C cedilha. Antes de eu inserir, tá? Nós vamos lá na tabela, alterar ela. Alter table.
Não insere aí, né? Tem que fazer o alter table antes. Nós vamos mudar o estoque aqui, ó, para o default 0. Vou aplicar. Gerou o comando ali. E deu certo. Agora, quando eu inserir esse registro, ele vai gerar o ID3, vai colocar calça aqui, R$100,00, e vai assumir o valor padrão de 0, já que eu não informei nada, né? Ó, vamos abrir o painelzinho. Esse painel a gente pode limpar ele às vezes, tá? Botão direito, ó, clear. Então vou executar. Ó, ele inseriu, deu certo, uma linha afetada. Vou fazer o select. Rodou ali o select, beleza? E veio lá, ó, ID3, calça 100,00. Ô, professor, mas a bermuda, ela tá nula ainda. Sim. No momento em que ela foi inserido esse registro, a regra da tabela era deixar do jeito que estava, ou seja, nulo. Eu não consigo aplicar uma regra retrocedente para trás, né? Tem inúmeras maneiras de resolver esse problema depois que já foi feito a caquinha, né? Mas a regra só valia a partir daqui, ó. Então eu inseri o valor da calça sem informar estoque. Então ele assumiu o valor padrão 0 aqui para mim automaticamente, ó. Que bacana. Tá, entendeu isso aí? Entendeu a parte do default agora? Se não, lasca o comentário ali, tá? Lança braba lá. Vamos seguir. Ó, o exemplo tá bem explicadinho. Se eu quiser inserir para todas as colunas, eu posso omitir, né? Esse comando aqui de quais colunas eu quero usar, né? Se é todas, ele já vai saber que você está tentando inserir dados em tudo. Então, se a coluna tem 1, 2, 3, se a tabela tem 4 colunas, você tem que informar as 4 colunas, né? Lembrando que o ID você não informa, então se você pôr nulo, ele entende que você não está passando valor nenhum e ele faz o ID sozinho. E se você não for passar nada no estoque aqui, você pode pôr nulo também lá, que ele assume o valor 0. Então vamos fazer essa calça jeans de R$119,90 com valor 5 aqui, ó. E vamos remover a inscrição aqui de cima, ó. Se eu quero em todas as colunas, eu não preciso dizer para ele quais colunas eu quero. Imagina uma tabela tem 30 colunas ali, você informar todas as 30. É só colocar a tabela, ela assume que você está querendo inserir dados em todas. Então o primeiro valor é do ID, o segundo é da calça, aqui é R$119,90 se eu não me engano, e aqui o estoque é 5. R$119,90, estoque 5. Beleza, vamos pôr o painelzinho aqui só pra gente ver, né? Executa. Ele inseriu, não deu erro, afetou uma linha. Vamos dar o select aqui, ó. Rodou o select. Vamos puxar esse painel mais para baixo. E esse aqui, cadê? Esse aqui não vem. Vamos fechar ele então. Eu gosto de ver o comando, né? Tá aí, ó. Calça jeans e o ID 4 ali. Ó. Então nossa tabela já tem 4 registros, né? Aqui a questão de inserir coluna específica, né? Ó, vamos inserir esse tênis de 20 ali, nome estoque. O preço, né? O preço não está configurando como algum default lá. Então ele vai assumir nulo, tá? Mas nós vamos inserir mesmo assim. Tênis R$20, nome estoque. Nome estoque. Tênis
20. Posso puxar o painelzinho para ver, né? É bom. Vai que dá algum erro. Rodou e select. Retornou 5 registros. Tá ali o tênis de valor nulo com estoque de 20, tá? Bem legal. Tem como eu inserir vários registros de uma só vez, professor? Tem. Você determina ali, diz quais serão as colunas e nos values, até para ajudar vocês, pode fazer uma indentação assim, ó, após cada parênteses, uma vírgula ali, tá? Para separar os valores. Então nós vamos fazer esse aqui agora. Nome, preço, estoque, né? Nome, preço, estoque. Os values vão ser, vamos lá, meia, a meia vai ser R$39,90 com 15 de estoque, vírgula. Então eu posso fazer uma indentação bacana aqui, ó. Abro, fecho. Nós temos a blusa de R$59,90 com 8. Blusa de R$59,90 com estoque 8. Tenho mais um registro? Tem. Então, vírgula. E o chapéu, né? R$19,90, 25. R$19,90. Tá dentro da aspas, ó. Tô fazendo um caquinho aqui. Fecha aspas, tira ela daqui. Acho que é 25. 25. Preciso do ponto e vírgula aqui? Não. Não tenho mais nenhum comando. Isso aqui é uma coisa só, né? A gente só tá identando aqui para ficar organizado, bonito. Então olha só agora o painelzinho. Vou limpar ele e vou executar isso aqui. Ó, 3 linhas afetadas, tá? Ele tem todo o resto das coisas aqui. Levou um pouquinho mais de tempo que os outros, né? Que os outros costumam levar, porque eram 3 registros, né? Mas ele diz ali para mim, ó, perfeitamente, né? Corretamente, que 3 linhas foram afetadas. Ó, 3 registros, 0 duplicados e 0 avisos. Muito bem. Agora eu vou dar um select. Quando eu falo dar um select, é consultar a tabela. Tá aí. A meia, a blusa e o chapéu que a gente acabou de inserir. Bem como aqueles outros dados que estavam nulos lá, né? Uma parte no estoque e outra no preço. Minha tabela agora tem 8 registros, né? Brincando rapidinho, a gente colocou 8 produtos dentro. Registrou dentro dessa tabela. Então o que acontece? Se eu desligar meu computador aqui agora, amanhã ligar, tá aqui esses dados, tá? Se eu criar um arquivo de backup dessas tabelas aqui, desse banco, jogar num outro computador com outro MySQL e exportar e importar, esses dados vão estar lá, igualzinho, com todos os detalhes de regras de estrutura, igualzinho lá no outro lugar, tá? Essa é a vantagem. Vamos seguir aí. Então nós vamos fazer agora aquele alter table. Deixa eu ver aqui. Nós fizemos... Ah, tá. Mostrar para vocês como inserir dados. Como inserir dados pela IDE, sem digitar comandos. Mas antes, nós vamos colocar também o decimal lá com default 0, tá? Ó. Antes disso aqui, vamos lá fazer um alter table e alterar que a coluna preço ela também assuma um valor default 0 ali, tá bom? Aplica, confere ali, beleza. Então na IDE,
como é que faz para inserir dados lá? Primeira coisa, para inserir dados diretamente aqui na IDE, nós temos que fazer o select padrão. Ou seja, esse select aqui, ó, em que ele traz tudo com esse comando genérico ali, tá? Sem filtro, sem nada. Beleza? Aí nós vamos inserir aqui, ó, do teste 1 até o 5, sem informar ID, sem informar preço, sem informar estoque. Diretamente aqui, tá? Você dá 2 cliques aqui, ó, no registro que está vazio. Ó, teste 1, vou copiar, inclusive. Na linha de baixo eu vou colar. Teste 2. Teste 3. Teste 4. E teste 5. Vai até o 5, né? Ele está aqui de forma visual, temporária. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar. Tem o botãozinho lá embaixo, né? Lá embaixo na parte direita, o apply, né? Ali embaixo, ali, ó. Vamos ver? Bem aqui, ó. Você aplica. Ele faz os comandos, ó, que ele faria. Se a gente fosse fazer, a gente faria aquele que insere os values um embaixo do outro. Ele faz um por um. E a gente aplica isso, ó. Executou. E ele já refaz o select para mim, ó. Assumir os valores default. Então eu inseri direto pela IDE aqui agora, que é bem melhor do que ficar digitando aqui dessa forma. Ó, a gente inseriu, aplicou, pronto. Tá feito. Bonitinho, organizado, né? Ah, o resultado é o mesmo, né? Tá? Então, essa parte de inserir dados e fazer os primeiros selects era isso aqui, tá? No próximo vídeo a gente continua daí a explicação de fato em cima só do select, né? Uma pequena prévia aqui de alterar algum dado. Depois eu volto à alteração. A gente inseriu via IDE aqui, tá? Eu consigo alterar também o dado pela IDE. Vou pôr meias. Coloquei um S ali, vou aplicar. Ele vai fazer um update ali que a gente vai ver também. Ó, consegui alterar esse dado aqui, ó, meias. Vou voltar como era, meia, vou aplicar e deu, tá? Então, através da IDE a gente consegue, inclusive, excluir uma linha, adicionar e alterar, ou excluir várias, né? Eu posso selecionar assim, ó, e delete rows, mas ele vai apagar, tá? Eu não quero fazer isso. Ou copiar a linha. Então, enfim, pela IDE é muito mais fácil, muito mais prático. Ela mostra os comandos para nós, ela nos ajuda e ainda assim tem a internet para nos ajudar. Tem o canal do Cover aí para você consultar e tudo mais, tá? Ficamos por aqui, a gente se vê no próximo vídeo aí falando sobre selects e eu agradeço. Comentário, like, inscrição, Gary, dá aquele apoio aí pro professor, pro canal, pra gente crescer juntos aí, tá bom? Um beijão, um abraço aí pra vocês, tá?